Fala, jovens gafanhotos! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tranquilo demais. Vamos falar um pouquinho hoje sobre modelo atômico atual e descobrir a localização ou endereço do elétron. Vamos descobrir onde é que o elétron está. Tranquilo? Ó, para a gente saber o endereço de alguma pessoa, a gente sabe, primeiro, vamos pensar aqui no Brasil, né? O estado, a cidade, o bairro e a rua, ok? E aí a gente consegue localizar a pessoa. O, Você vai afunilando, tá entendendo? Você vai afunilando. O estado é maior do que a cidade é maior do que o bairro é maior do que a rua. Vai afunilando. Mesma coisa o elétron, tranquilo? Então vamos entender aqui primeiro que a, os elétrons estão em níveis eletrônicos, em camadas. As camadas são aquelas camadas que a gente já viu. K, L, M, N, O, P e Q. Camadas eletrônicas. Cada camada dessa tem uma quantidade máxima de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Essas camadas, a camada K vai ser chamada de 1, camada L 2, aí vão ser representadas por níveis eletrônicos. Então, esse é o primeiro número quântico que a gente vai ver, o chamado número quântico principal, que é o mais abrangente. Ele indica a camada onde o elétron se encontra. Ok? Então, quando eu digo aqui qual o número quântico que representa aí a camada M, vai ser esse aqui, número quântico 3. Ok? Vai ser representado pelos números. Vamos mais. Então, a camada ela vai representar aí o número quântico principal, o nível eletrônico. Mas dentro desses níveis eletrônicos, a gente vai afunilando. Existem os subníveis eletrônicos, que aí o número quântico secundário indica em qual subnível o elétron se encontra. O número quântico secundário vai de 0 até 3. 0, 1, 2 e 3. São representados aqui pelos subníveis S, P, D e F. E nesses subníveis existe uma quantidade também, uma quantidade máxima de elétrons. 2, subnível S2, P6, D10, F14. Essas são as quantidades máximas. Observe aqui, ó, se eu volto aqui e vou aqui na camada L, no nível 2, eu tenho 8 elétrons. Então, eu vou precisar apenas do subnível S e do subnível P. Porque dentro do subnível S tem máximo 2 elétrons, dentro do P, no máximo 6 elétrons. 2 mais 6, 8. Então, a camada L aqui, o nível 2, ele vai ser preenchido, a gente vai ver depois, com S e P. Porque S tem 2 elétrons e P tem 6 elétrons. 2 mais 6 dá 8. Então, veja, dentro da camada tem os subníveis. Tranquilo? Mas aí, dentro do subnível, como é que eu sei qual o elétron que eu estou falando? Dentro desse subnível aqui, ele também é dividido. O subnível também é dividido. Ele é dividido em números quânticos magnéticos, em orbitais. Os subníveis são divididos em orbitais, que representa aí o número quântico magnético. O número quântico magnético indica o orbital no qual o elétron se encontra. Cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Cada orbital é representado por uma caixinha dessa aqui. Tá vendo? O orbital S, como cada orbital só cabe no máximo 2 elétrons, o orbital S só precisa de uma caixinha. Ou o orbital não, o subnível S só precisa de uma caixinha. Por quê? O S, o máximo de elétrons que tem é 2. O subnível P só vai precisar de 3 caixinhas. Por quê? O P tem no máximo 6 elétrons e cada caixinha cabe 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Ok? O subnível D vai precisar de 5 caixinhas, 5 orbitais. Por quê? Porque tem 10 elétrons aqui no máximo. 5 orbitais, cada orbital cabe 2 elétrons, dá 10. E o subnível F vai precisar de 7 orbitais, porque 7, cada orbital tendo 2, no máximo aí vai ter 14 elétrons. Tranquilo? E aí, como é que a gente localiza o número quântico magnético? É assim, ó. Você vai pegar o orbital central e vai dizer que ele é 0. E vai voltando, menos 1 para trás, mais 1 para frente. 0 aqui, menos 1, menos 2, 0, mais 1, mais 2. Olha como a gente faz aqui no caso do subnível F. O subnível central é 0, aqui vai ser menos 1, menos 2 e menos 3. Para frente, mais 1,
mais 2 e mais 3. E aí a gente descobre em qual orbital o elétron se encontra. Descobrimos qual nível, qual camada ele está. Dentro do nível tem o subnível. Dentro do subnível tem os orbitais. Mas aqui, a gente sabe agora que cada orbital desse, cada caixinha, cabe no máximo 2 elétrons. Então, de que elétron eu estou falando? De um ou do outro? Qual é que eu estou localizando? Observe como é que a gente vai descobrir agora. O número quântico chamado spin. Ele vai indicar o sentido de rotação do elétron no orbital. Os elétrons serão representados por setas e serão preenchidos colocando todos para cima e, por fim, todos para baixo. Observe o que está falando aqui. Esse elétron vai estar girando em um sentido. Esse elétron aqui. Esse outro elétron vai estar girando em outro sentido. E é aí que eu diferencio um elétron do outro e encontro o meu bendito elétron. Ok? Então, ó, o spin aqui, por conveniência, o elétron que está girando, está com a seta aqui para cima, a gente diz que ele é mais 1 sobre 2. E por conveniência, admite-se que ele está girando no sentido horário. Ok? E o elétron que está aqui virado para baixo, a gente chama de 1 menos 1 sobre 2. E por conveniência, ele está girando no sentido anti-horário. E aí a gente consegue diferenciar um do outro. Ok? Então, vimos o nível, que é representado pelas camadas. Vimos o subnível, vimos os orbitais, e dentro dos orbitais encontramos aí o spin do elétron, que é a forma como ele está rotacionando, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vamos ver na prática agora? Vamos pensar que a gente tem aqui nessa camada, vamos chamar essa camada aqui, vamos dizer que esse aqui é o nível, a camada L, ó. Camada L, tranquilo? A camada L é representada por que nível? Se a gente observar aqui, o nível é o nível 2. Então, o número quântico principal é 2, ok? Então, a gente já pode dizer aqui que o número quântico principal desse subnível aqui é 2. Aí eu quero distribuir aqui 5 elétrons nesses orbitais aqui. Vamos distribuir. Faço assim, ó. Não boto o segundo aqui. Tem que preencher assim, ó. Todos para cima. Tranquilo? E por fim, como são 5, todos para baixo. E fica aqui um elétron desemparelhado. Tranquilo? Porque o máximo que eu tenho aqui para preencher são 6 elétrons. Cada caixinha cabe 2, cada orbital cabe 2. Mas é o máximo, eu posso botar 5. Tranquilo? Aí eu pergunto a vocês agora, qual é o número quântico principal? A gente já viu, é o 2, porque aqui eu disse que ele representa esse subnível aqui, esses elétrons aqui está na camada L, ok? Mas qual é o número quântico secundário? Representado aqui por o L minúsculo. O secundário tem a ver com subnível. Que subnível é esse? Bom, eu observo que o subnível aqui tem 3 caixinhas. Cabe no máximo 6 elétrons. É o máximo que cabe. O subnível que tem 6 elétrons é o subnível P, ok? P cabe 6 elétrons. Mas qual é o número quântico que representa o P? O número quântico secundário. Vai de 0, 1, 2 e 3. Número quântico secundário. Onde 0 é S, 1 é P, 2 é D e 3 é F. Então, quem representa o P é o 1. Então, o número quântico secundário aqui é o número 1. Qual é agora o número quântico magnético? Que diz qual orbital o elétron está. Lembrando que a gente está analisando aqui o elétron desemparelhado, ok? Esse elétron aqui que está desemparelhado. A gente quer saber o endereço dele, onde é que ele está. Aí, como é que a gente coloca aqui? 0 no meio, menos 1 voltando, mais 1 para frente. O elétron que a gente está analisando aqui, o número quântico dele é no orbital mais 1. E qual o spin desse elétron? Veja que ele está voltado para cima. A seta está para cima. Então, a gente diz que esse aqui
é o spin mais 1/2. E aí tem o endereço do elétron. Primeiro aqui indica o nível, ok? O nível, ou a camada, né? Esse aqui indica o subnível, que é o SPDF. Esse aqui vai indicar o orbital que o elétron está. O orbital. E esse último vai indicar o giro do elétron. Está girando no sentido horário ou anti-horário? E aí a gente descobre o endereço do elétron. Na próxima aula, a gente vai aprender a fazer a distribuição eletrônica dos elétrons em níveis e subníveis, ok? De modo bem tranquilo. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, papai!